Aleluia. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, essa noite te louvamos, te agradecemos pelo momento que o Senhor separou para nós. Ó Senhor Jesus, fazemos parte da sua igreja no tempo atual. Ó Senhor Jesus, queremos lhe dar louvor, lhe dar honra, lhe dar glória nesse momento. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, porque a tua palavra tem nos dado direção. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, aleluia. Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Os irmãos estão felizes essa noite? Estão mesmo? Deixa eu ver a cara de alguns. Azael está feliz, viu? Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Ó Senhor Jesus. Nós temos uma mensagem bem especial essa semana, né? Da qual tem por título: No princípio criou Deus os céus e a terra. Senhor Jesus, graças ao Senhor porque o Senhor começou, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Graças a Deus. Senhor Jesus, isso é bom para mim e para você, viu? Porque na criação de Deus Ele tem um objetivo. Senhor Jesus. E aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando cita isso, foi o primeiro mundo criado. Mas no versículo 2 a gente já vê já o quê? A terra, porém, estava sem forma e vazia. Senhor Jesus, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Senhor Jesus, então o primeiro mundo criado, o Senhor teve que julgar por algo que aconteceu, da qual a mensagem dessa semana não frisa isso. Mas nós sabemos da rebelião que houve. E o Senhor jogou tudo. Senhor Jesus. E Ele começa a criar tudo novamente. No versículo 3, Deus criou o templo. Ó Senhor Jesus. Eu não classifico bem no versículo 3, tá bom? Eu classifico aqui após a queda do homem, Deus criou o templo. Porque aqui ainda é a eternidade de Deus. Haja luz e houve luz, haja poção seca, haja tudo. Até a criação do homem. E o homem vivendo no jardim do Éden, o homem vivia ali na eternidade. Senhor Jesus, não havia problema. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais, né, na pessoa de Satanás, veio iludir o homem desobedeceu às ordens de Deus. E Deus não podia deixar para lá, Deus o julgou. E expulsou da eternidade o homem e a mulher. Aí, irmãos, quando saiu do Éden aí o Senhor criou o templo. O homem passou agora a ter um tempo de vida. O homem passou agora a ter uma expectativa de vida de poucos anos. Mas nós sabemos que viveu 900 e tantos anos, 800, 600, até reduzir para 120 anos a idade do homem. O limite do tempo se reduziu muito para o homem. Senhor Jesus. Mas Deus tem uma vontade. Deus tem uma vontade, irmãos. Senhor Jesus. Deus tem uma vontade.
A vontade de Deus é você. Eita, Senhor Jesus. A vontade de Deus, irmãos, é você. Vocês estão conseguindo ver isso? Estão conseguindo tocar nisso? Esclarece mais aí para o irmão que está do lado de você. Irmão, a vontade de Deus é você. Senhor Jesus. E o impressionante, irmãos, que a vontade de Deus é uma vontade eterna. Então, se a vontade de Deus é você, você é o quê? Você é eterno. Por quê? Porque você não é simplesmente um ser humano que foi criado e colocado para viver aqui. Você saiu de Deus. Você saiu de Deus, irmão. Você saiu de Deus. Capítulo 2 de Gênesis, verso 7, diz o quê? Formou Deus. Senhor Jesus. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Senhor Jesus, o seu corpo está aqui hoje porque você se tornou uma alma vivente. Você recebeu o sopro de vida de Deus. Se isso não está em você, você não existe mais. O seu corpo está abastecido com o sopro de Deus. Eu não estou entendendo mais nada, né? Vocês estão? Ó Senhor Jesus. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, irmãos. Eu não estou vendo tanta alegria na face de vocês. Mas isso é grande. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Deus criou os céus e a terra. Deus criou os céus para a terra e criou a terra para quem? Para o homem. E o homem Deus criou para quem? Para Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque você não pertence a nada, senão a Deus. Você pertence a Deus. Fala para o irmão, irmão, você pertence a Deus. Fale. Ó Senhor Jesus. Acho que é Salmo, né, que diz que todos sois deuses, né? Sois todos filhos do Altíssimo. Deus aqui é com D minúsculo, né? Não tem sinônimo para uma adoração de outra pessoa. Mas porque você saiu de Deus, você é um Deus. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Você saiu de Deus, então você é de Deus. Eu não sei porque nós estamos tão presos, né, nesse mundo velho, né? Mas é porque Deus tem uma vontade. Deus tem uma vontade aqui, nesse período de tempo que Ele concedeu a mim e a você. Qual é a vontade de Deus, irmãos? Adolescentes, qual é a vontade de Deus? Oi? Aonde é que está isso?
Efésios 1, 9 e 10. Amém. Senhor Jesus, de fazer, né, convergir todas as coisas, né, a Cristo. A vontade de Deus é você fazer isso em Cristo. Senhor Jesus. E quem é você, irmão? Senhor, posso fazer algo para o Senhor? A sua vontade é que eu faça, então eu posso fazer? Aí Deus diz, sim, você pode fazer. Agora, na pessoa do meu filho, da qual deu a sua vida por você. Porque você em si mesmo não pode fazer nada para mim e nem eu quero que faça, que eu não aceito. Então nós aprendemos, né, a sermos dotados de algumas coisas e achamos que somos alguma coisa e queremos fazer algo para Deus. Mas muitas vezes sem Cristo, porque eu e você passou a conhecer a pessoa de Cristo. E Cristo nos ensinou que sem Ele nada podemos fazer. Então, se eu tenho que fazer algo para Deus, eu tenho que fazer em quem? Em Cristo. E quando você faz em Cristo, irmãos, você dá a Cristo a primazia. Dá a Cristo o governo. Mas que tipo de governo? O governo, irmãos, em você. Em você. E como é que eu consigo isso, irmão? Desenvolver isso? Se alimentando da palavra. Ó Senhor Jesus. Quando eu estou na palavra, me debruço na palavra, quando eu como ela, aí Cristo está governando quem? Eu. E você? Precisa também? Senhor Jesus. Fala para o irmão, irmão, eu preciso comer mais a palavra. Fala para o irmão. Não tenha vergonha, não. Senhor Jesus. Diga para ele, irmão, eu preciso que Cristo governe mais sobre mim. Diga para ele, irmão, é porque Deus só me dá o seu governo sobre mim pela palavra. E Cristo falou, as palavras que eu vos tenho dito são o quê? Espírito e são vida. Então, eu e você precisa da palavra. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu tinha listado algumas coisas, não estou falando nada daqui. E é uma experiência, né, que eu creio que todos nós precisamos ter para não depositarmos confianças em nós mesmos. Aí o Senhor pega e muda, sabe? Muda a direção. O hino diz, né? O Senhor me dá a direção. Guardo no coração, né? Se eu nela crer. Senhor Jesus, a palavra, né? Me dá a direção. Aí eu estava assistindo hoje a conferência na África, né? Hoje à noite. Não hoje à noite no Brasil, mas hoje à noite na África, tá bom? E me ardendo o coração, Pedro Dong falando pausadamente quem nós somos e como nós devemos estar diante do Senhor e como o Senhor nos aceita, irmãos. Senhor Jesus. Isaías, eu acho, se eu não estou enganado, é o 66, tá bom? Vamos lá. Isaías 66.
Ó Senhor Jesus. 66. Verso 1. Senhor Jesus. Olha só. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis para vós? E qual é o lugar do meu repouso? Ó Senhor Jesus. Porque a minha mão faz todas estas coisas. E todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito, o abatido de espírito, e que treme da minha... Senhor Jesus, porque a minha mão faz todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este. É este. Senhor Jesus. É este. Este qual, irmão? O aflito e abatido do espírito. Senhor Jesus, eu não sei como é que você está essa noite, tá bom? Mas eu e você precisa estar humilde diante do Senhor. Humilde. Senhor Jesus, você está em aflição? Você está aflito hoje? Se você não estiver aflito, algo está errado. Você está muito confiante em você mesmo. Porque uma pessoa aflita está em constante situação, irmãos. De desprezo, de tantas coisas que o mundo dá. E o Senhor olha para essas pessoas e diz: puxa, eu lhe quero, filho. Eu estou aqui porque você não tem força nenhuma. E eu vou se dar para você, mais e mais. Senhor Jesus, eu creio que todos nós passamos muita aflição, né? Estamos muitas vezes abatidos de espírito. Não queremos buscar o Senhor porque o pecado vem, a religião vem, a subsistência vem e nos pega. E ali nos abate. Mas o Senhor diz: filho meu, como você está nessa situação, eu me dou para você. Foi assim, não foi, com o Senhor Jesus? O Senhor Jesus, ele se ofereceu para quem? Primeiro foi para aqueles que tinham. Foi para a raça eleita de Deus. Foi para o Israel. Mas Israel rejeitou Jesus, irmãos. E aí aconteceu o que? O Senhor diz: vai para as encruzilhadas. Vai para as encruzilhadas. Traz os cegos, os coxos, os aleijados. Essas pessoas estavam abatidas ou não? Estavam aflitas ou não? Irmãos, não era nem povo. Era uma raça de cachorro. Era gentios. Senhor Jesus. Mas, diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E quando o irmão Pedro falava essas coisas, me ardia o coração. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes a gente se acha.
E a gente precisa ser simples. E entender que não temos capacidade nenhuma. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. A mensagem de hoje, né, que tem por título isso aí, né, no princípio criou Deus os céus e a terra, é para nós entendermos, irmãos, que Deus não desiste de mim e de você. Não desiste. Senhor Jesus. Na segunda-feira do alimento diário, olha só o título, como ele não desiste, ó. Engajados, não, aqui é sexta. Segunda-feira. Deus criou o tempo para cumprir sua vontade. Né, a gente já desfrutou sobre isso. Na terça-feira diz aqui, ó, a essência do Deus triuno. Qual é a essência do Deus triuno? Deuteronômio 8. Senhor Jesus. Deuteronômio 8, 7. Coloca aí, por favor, Rômulo. Angelina. Olha só, irmãos. Porque o Senhor, teu Deus, te faz entrar numa boa terra. Terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. Você está entendendo aqui nesse versículo a essência de Deus? A essência do Deus triuno? Manancial, fonte e ribeiros. Aonde é que está o manancial? O manancial está no subsolo, que nós chamamos de lençol freático, né? É isso mesmo? Eu estou certo? Uns chama de cama de baleia, né? Senhor Jesus. Está lá o manancial, irmão. É muita água. Mas só que, o que é que adianta estar lá embaixo? Hein, Assis? Mas tem um aspecto, né? Deus está lá. Mas dali sai fonte. Sai fontes. E essa fonte é quem, irmãos? É Cristo. O manancial é Deus, as fontes são Cristo. E os ribeiros que saem das fontes? O Espírito. Senhor Jesus, os ribeiros é para quê, irmãos? É para percorrer as terras. E alcançar todos, sem exceção. Essa é a essência de Deus, é alcançar o homem. É o Deus triuno, trabalhando, unidos. Senhor Jesus, e foi dessa maneira que Ele nos alcançou. Um braço passou em Angicos. Ó Senhor Jesus. E eu e você fazemos parte disso agora. Você foi alcançado. Fala para o irmão, irmão, você foi alcançado. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Na quarta-feira diz assim, o Espírito, eu estou lendo os títulos, tá bom? O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Deus colocou um Espírito dentro de mim, dentro de você. É o Espírito todo inclusivo. E está nos dando luz hoje. Porque você em si mesmo não tem luz. Não tem luz própria. A luz é o Espírito que está em vós. E está dando o entendimento agora das palavras para que você possa entender. Puxa, eu não preciso de capacidade minha. Eu preciso depender do Senhor. Senhor Jesus, eu preciso ir mais na palavra. Eu preciso fazer mais grito de guerra. Eu preciso mais imersão. Ó Senhor Jesus. Isso
É a lâmpada dentro de vós. Ó Senhor Jesus. Na quinta-feira diz assim, chamados para a glória de Deus. Eita. Ó Senhor Jesus. Eu e você fazemos parte de uma glória. Amém? Senhor Jesus, visto como pelo seu divino poder, 2 Pedro 1,3, nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que vos chamou da sua própria glória e virtude. Cristo lhe chamou da sua própria glória e virtude. Para quê? Para compartilhar com você a glória. Porque você tem uma porção nisso, irmão. Você tem uma porção na glória. E Cristo não quer deixar você de fora disso. Um dia vai se manifestar. E você e eu vai estar na glória também. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. A sexta-feira, engajados e comprometidos na luta pelo reino de Deus. E agora? Engajados e comprometidos na luta pelo reino de Deus. Graças ao Senhor que nós estamos agora como, não mais grupo familiar de multiplicação, mas estamos agora como TCIs. Amém? TCIs. Isso é para quê, irmão? É para eu e você se comprometer mais. Ó Senhor Jesus. É para engajarmos nesse exército de tropas, capitães, intendentes e valentes de Davi. Não fica ninguém de fora. Ó Senhor Jesus. E para nos dar mais o quê? Mais compromisso. Porque se eu e você não tiver compromisso, não tem como a obra de Deus avançar. Senhor Jesus. Eu não sei o que é que vocês pensam quando a gente fala de comprometimento, né? Na obra do Senhor. Mas é interessante saber que Deus espera algo de mim e de você. Com mais intensidade, tá bom? Com mais intensidade. Eu acho que ainda nos damos, né? Muito limitado. Nos damos ao Senhor muito limitado. Vocês estão entendendo isso? Ainda eu estou muito limitado para esse comprometimento que Deus espera de mim. E você? Como é que você está? Senhor Jesus, mas irmãos, uma coisa certa, né? Já aceitamos colocar o nome nos TCIs. Ó Senhor Jesus. E alguns já estão praticando, né? Já estão aí já num ritmo, né? No ritmo celestial. Senhor Jesus. E isso é em prol do reino de Deus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém? Irmãos, Deus, Ele conta comigo e com você. Ele vai contar com quem? Amém? Com quem Deus pode contar aqui em Angicos, nessa visão? Com quem? Amém. Conosco. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. A gente precisa realmente, né? Entendermos que nós estamos numa missão. Irmãos, o Senhor está perto de voltar.
O irmão Pedro está compartilhando de novo, né? Novamente sobre, né? Esses anos que nos resta. De Adão a Abraão, né? 2000 anos. De Abraão até Cristo, 2000 anos. De Cristo até hoje, 2025. Mas só que tem lá atrás, né? Uma contagem, né? Anos após que começou, né? Então essa contagem vai até 2029. Não é precisamente dizer, o Senhor vai voltar em 2029 ou com mais 7 anos na frente. Não, não. Irmãos, nem o filho sabe. Pedro Dom compartilhou hoje para os irmãos na África, né? Nem o filho sabe. A gente tem algumas expectativas, estimativas, né? Em cima de anos, em cima de estudos, mas nem o filho sabe, irmão. Mas também a palavra diz que vós conheceis o tempo. Vós conheceis o tempo. E você acha que o tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo que dá para colocar mais alguns anos à frente? 20, 30 anos? No caos que nós já vivemos? De forma nenhuma, né? Então que o Senhor desperte em nós, né, esse sentimento, né, de cooperação. Ó Senhor Jesus, em todos os aspectos, eu preciso cooperar mais com o Senhor. Amém? Eu preciso cooperar mais com a igreja. Eu preciso cooperar mais com essa visão que eu estou recebendo. Amém? Que Jesus abençoe a igreja de Angicos. Amém? O que é que a gente vai fazer agora? Vamos compartilhar? Vamos compartilhar. Amém? Jesus é o Senhor. Pequenos grupos. 5 irmãos. Seja obediente, irmão. 5 irmãos.